episódio anterior do podcast O Contato. Vida inteligente, né? Fora da Terra. Eu acho até essa descrição... eu não gosto de dizer muito vida inteligente, porque eu diria mais consciência, sabe? Vida Legal. consciente. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Sejam bem-vindos, caros contatados e contatadas, a mais um episódio do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins e lá em Jabuticabal, hoje eu não vou zoar a cidade não, em Jabuticabal, a bela cidade do interior, Guto Cornaccioni. Como é que você tá, Guto? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui depois de uma crise de riso. Na data da gravação desse episódio, depois a gente conta. Depois de uma crise de riso, mas estamos sobrevivendo, recuperando o fôlego. Show de bola, Guto. Vamos continuar o nosso papo, né, Guto? Hoje, fazendo aí um episódio de continuação, nosso primeiro episódio, parte 1, parte 2. Porque no episódio passado, para quem já ouviu, para quem não ouviu ainda, então já para aqui, vai no episódio passado. 4. Episódio 4. Esse aqui, Parte 1. teoricamente, né, seria o 4, parte 2. Então, você, para quem não ouviu, volta, ouve o episódio passado, e aí você vem para cá. Beleza? Para quem tá chegando agora, quem tá conhecendo agora o nosso podcast. Beleza? Então, volta, vai lá, ouve primeiro, para você poder entender o nosso bate-papo aqui, né? E para quem já ouviu, tá por dentro do que a gente falou, e vocês perceberam. O papo começou a fluir de uma tal forma que foi necessário a gente pausar, reorganizar os nossos pensamentos e retomar o raciocínio numa segunda parte também, porque ia ficar muito grande se a gente continuasse ali aquele raciocínio, porque a gente já tinha falado muita coisa e nem tinha entrado efetivamente no assunto ainda, né, Guto? De tanta coisa que tem. A gente teve... Tanto é que hoje a gente não tá fazendo as ufofocas, né, nessa parte 2. Tá contando como um episódio só, dividido em 2 partes, né? Exato. E então teve as próprias ufofocas lá nossas, que já tinha as notícias que mereciam ser citadas. E aí, quando a gente entrou no tema, né, que é o quê? Se eles existem, de onde eles vêm, isso aí é natural, né, cara? Vai precisar de tempo para falar, né? Então, Sim. Um episódio só foi pouco. Exato. Então, isso trouxe vocês agora aqui com a gente no episódio 2 e, aliás, né, no episódio 4, parte 2. E sem mais delongas, meu caro Guto, vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo, vamos continuar a nossa resenha, a nossa, como que a gente pode falar aí, né? Nosso viagem. Entendimento, a nossa viagem. Perfeito, acho que a melhor palavra aí é a nossa viagem, porque a gente está indo bem longe, né? Estamos indo aí em vários pontos. Bom, a gente já tinha colocado, já trouxe a questão de como que a gente chega até esse raciocínio, né? Da questão dos relatos e tudo mais. Já trouxemos a questão das possibilidades de vida fora da Terra, né? E trouxemos a questão de que eles podem estar vindo de outro planeta, beleza? Agora partimos de onde, Guto? Então, depois da gente ter considerado essa primeira possibilidade, né, de seres que viriam de outro planeta, na verdade a gente falou assim, né, outro planeta ou outro satélite, né, algum corpo celeste, né, do espaço que a gente está aqui, né, do mesmo universo, né. Agora a gente chega numa segunda possibilidade, que
que é na verdade que se considera que esses seres eles possam ser não extraterrestres apenas, mas extradimensionais. Né? Seriam seres, eles não estão necessariamente atravessando o espaço da maneira como a gente imagina, que está saindo do ponto A e viajando ali numa nave e chegando aqui. Não, ele está vindo de uma outra dimensão. E aí abre um monte de possibilidade, né, cara? A gente tem que tomar cuidado, até antes da gente começar a gravar aqui, eu pedi pro Guto, pelo amor de Deus, não chegar a falar de um certo ufólogo aí que defende muito essa teoria, né? Só citando o nome dele, como que é o nome dele, Guto, por favor? O nome dele, se eu falar o nome dele, eu levo 40 minutos. Estamos falando de estamos falando de Jacques Vallée, gente. E já deu para perceber, o Guto é um cara que ele gosta bastante dessa teoria, ele fala bastante dessa teoria, então a gente tem que tomar cuidado quando se traz o nome de Jacques Vallée aqui e o Guto se empolga e aí ele começa a falar bastante. Até na data da gravação, para vocês terem uma ideia, nós fizemos já uma outra gravação com um convidado muito legal, não vou dar spoiler aqui, mas provavelmente vocês vão ficar sabendo, mas no final do episódio é o episódio 5 de fato, né? E aconteceu num certo momento da gravação, o Guto tentou trazer Jacques Vallée. Não, mas ali eu não tentei, a minha intenção ali, depois o pessoal vai entender, mas a minha intenção era aquela pessoa com quem nós estamos falando é uma pessoa que trabalha com Exato, tem um contexto. Eu queria apresentar já, mas eu sabia que não ia dar para ver naquele momento. Exato, ali me deu medo, porque a gente já estava no fim do episódio. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Então vocês vão ver provavelmente no próximo episódio, já dando aqui um spoilerzinho, um breve spoilerzinho do próximo episódio para vocês. Temos um convidado muito especial e o papo foi muito legal, né, Guto? Foi muito massa. Foi muito divertido. E no final desse episódio que a gente fala um pouquinho mais de quem é esse convidado, tá? Mas voltando ao cerne do assunto aqui, essa questão da outra dimensão, né? Que é uma possibilidade que ela é vista não só por ufólogos, né? Mas você tem até o espiritismo que trata um pouco isso, né, Guto? Essa questão de uma outra dimensão. Você acaba trazendo a questão de que de ressonância, né? Questão de frequência, de que eles estão aqui, mas a gente não consegue ver porque está numa frequência diferente e tal. Então não existiria essa questão de viagem interplanetária, naves que viajam, que rasgam aí o universo, ou até existiria, né, Guto? Porque tem uma parte dessa ideia de outra dimensão, de que se está sim em outro planeta e essa visita ela é feita por outra dimensão, ou é até feito uma projeção, vamos dizer assim, né, por outra dimensão, só que dessas criaturas que estão em outro planeta de fato, mas eles entram em contato com a gente através de outra dimensão nessa questão. Se fosse um portal, né? Assim, isso. Eles estão no mesmo, eles poderiam estar no mesmo plano que a gente, só que muito longe, né? E a viagem se daria através de um salto dimensional, né? O cara entra num portal, sei lá, um buraco de minhoca, alguma coisa ali, e para ele sair de lá, aparecer aqui, seria ele acabaria pegando um atalho por outra dimensão, talvez. Né? Falando mas você falou do espiritismo, não só o espiritismo, né, cara? Mas, assim, se você pegar o pé da letra, toda religião que fala que existe um outro mundo, né, cara? Outra existência além da nossa, onde habitam, sei lá, os espíritos, ou os anjos, ou coisas que são, assim, mais etéreas, né? Em outras palavras, tá falando de outra dimensão, né? Se parar para pensar, é isso mesmo. Mesmo. Concordo com você. De pouco em pouco, os debates que estão sendo tratados até atualmente, o debate ele parece que ele está convergindo nesse papo de que o fenômeno ufológico com o fenômeno espiritual está bem casado. Parece eu não diria nem apenas espiritual, de paranormal, né, cara? Sim, envolve mais coisa ainda, né?
E acaba tudo parecendo ser um fenômeno só. Mas é estudo, né, gente? Estudo e possibilidades e hipóteses. Então, mas os estudos que vêm vindo ultimamente, até rolou recentemente a Sol Foundation, né? Que foi um evento bem grande. Foi um evento bem grande aí, com vários ufólogos bem pesados. Jacques Vallée estava no meio. Quais outros nomes, Guto? Você que acompanhou bem de perto? A gente, inclusive, a gente postou muita coisa, né, na nossa página sobre o evento que rolou. O mais interessante desse evento, e que acabou dando muito peso para ele, é que, assim, uma coisa é a pessoa que é, assim, sem desmerecer, sem querer desmerecer nem nada. Eu tô querendo dizer, uma coisa é a pessoa que ela é ufóloga, né? E aí ela parte para comprovar aquelas teorias que ela tem, aquelas pesquisas. Outra coisa é que naquele evento não tinha necessariamente, a maioria das pessoas ali não é ufólogo, são cientistas, né? São pessoas que não tratavam de ufologia. E a partir das pesquisas delas, elas fizeram aquilo que a ciência tem que fazer, né? Que não é descartar as coisas simplesmente porque isso é impossível, isso é ridículo. Não, elas foram levando, seguindo os dados e foram chegando a conclusões e foram acabando tropeçando nesse assunto, né? Então tem o Gary Nolan, que é um biólogo, biólogo, eu não lembro exatamente a especialização dele, mas ele é um cara, assim, nível Nobel, sabe? Tanto que quando rolou as múmias lá do México, o pessoal chamou o Gary Nolan para tentar fazer essa análise, né? Ele estava sendo meio que, assim, para ser um avalista, um fiador do assunto ali, né? Então tinha o Gary Nolan, que é da Universidade de Stanford, tinha a Diana Pasulka, que ela é doutora em estudos de religião, se eu não me engano, não sei se é em Harvard, tem o Avi Loeb, que é diretor de astronomia, departamento de astronomia de Harvard. Tinha ali coronel do exército americano, tinha evento bem almirante da marinha, tinha o Jacques Vallée. Então tinha muita gente, e que não era gente que era ufólogo, então era gente que era cientista e que caiu na ufologia. É até interessante, legal que a gente chegou aqui nesse ponto, né? Mesmo que não fazia parte da pauta, mas eu acho que se a gente não falasse desse evento aqui, a gente ia acabar até perdendo o timing de falar dele, né? Ele merecia um episódio só para ele. Merecia mesmo. Mas como a gente já estava nesse pega de trazer essa questão de se eles existem, de onde que eles estão vindo, né? Eu acho que é muito, muito legal a gente trazer esse evento que aconteceu agora no final de semana do dia 20, no dia 17 e 18 de novembro, aconteceu esse evento e foi debatido muita coisa, trouxeram datas, algumas possíveis datas, né, referente ao desacobertamento, e tinham essas celebridades, vamos trazer esse termo, até no quesito de que no episódio passado até a gente citou isso, no episódio com o Eduardo a gente citou isso, de que a ufologia ela falta ciência, de que os físicos, os químicos, às vezes eles não querem entrar no papo da ufologia, e quando você entra no papo da ufologia eles acabam não dando uma atenção, e aí quando você não tem a parte científica dentro da ufologia, se desmerece e você perde um pouco de credibilidade. E aí, nesse evento, se viu apenas cientistas. Eles estão trazendo agora, de fato, de uma forma bem forte, essa questão científica. Ou seja, você ter pessoas tão pesadas fazendo um evento tão grande, tão forte. O evento foi no Centro de Convenções da Universidade de Stanford. Só isso. Ou seja, a Universidade de Stanford... A Universidade de Stanford apoiar esse evento, você ter uma galera de peso participando desse evento, eu acho que assim, se tem alguém ainda que pensa que o assunto é balela, eu acho que é bom você rever os seus conceitos. É bom se atualizar para não ficar tão assustado daqui a pouco. Exato. Está aparecendo, a gente está vendo, Guto, que
realmente, e até com aquele mapa, para quem não viu, gente, tá tudo postado no nosso Instagram, beleza? Vai lá no nosso Instagram, né, o Contato Podcast, você @o Contato Podcast, e tá tudo postado lá. O Guto fez um trabalho bem legal em cima disso aí, e tem falas, o próprio cronograma tá lá, de desacobertamento, do disclosure que pode acontecer. Então, está acontecendo de fato. Já está acontecendo. Já está acontecendo de fato uma movimentação para que as pessoas devagarinho comecem a entender um pouco mais que não estamos sós e que somos sim visitados. Né? E essa questão científica toda, né, como a gente está falando aí do evento da Sol Foundation, por exemplo, essa segunda hipótese que a gente está falando aqui, a primeira dessa parte do episódio, mas é a segunda do episódio completo, isso só passou a ser considerado mais seriamente quando a ciência começou a tratar essa questão de múltiplas dimensões, né? Porque esse conhecimento, é uma coisa ainda que, assim, não foi... A ciência, ela toma essa questão de muitas outras dimensões acima da nossa, aqui da terceira, né? A quarta dimensão, que seria o tempo, mas as outras dimensões, né, que existem além dessa, a ciência não conseguiu provar empiricamente, assim, mas já existem os cálculos. Então, são coisas que eles chegaram à conclusão de que existe através de cálculo matemático, que foi com muitas coisas que o Einstein escreveu e até previu, né? Muita coisa do próprio Einstein veio a se provar depois, porque na época não tinha tecnologia para fazer aquilo. Então, quando a gente pensava, quando a única teoria era que os seres viajavam de um planeta para o outro, sempre a gente se baseando naquilo que a gente experimenta, né? Como que a gente imagina uma viagem? A gente nem sabe que existe dimensão, outras dimensões, né? Para a gente viajar para o espaço é o quê? Entrar num foguete e viajar daqui para lá. Viajar num avião. Então a nossa cabeça sempre imaginou que, bom, se eles vêm para cá, eles devem fazer o quê? Entrar numa nave e atravessar e tal. Quando a ciência começou a chegar nessas questões de outras dimensões, tem a famosa teoria das cordas, que falam de 11 dimensões, né? A gente nem consegue imaginar como seria uma coisa dessa. Aí as nossas teorias, já pro lado ufológico, começam a sintonizar com isso também. Só que, como a gente falou antes do espiritismo e de outras religiões, né? A nossa ciência está falando hoje e comprovando hoje algumas coisas que mitologias e religiões muito antigas falavam lá atrás, em outras palavras. E hoje a ciência está chegando nisso também. Então, essa possibilidade extradimensional, ela está muito forte hoje em dia. Inclusive, o David Grush, né, quando ele voltou ainda, deu uma entrevista essa semana aí no Joe Rogan, lá, bombástico, ontem, né? Pegou todo mundo de surpresa, mas quando ele surgiu dando entrevista pro Ross Coulter lá, ele falou de que não apenas extraterrestre, mas seriamente considerar a possibilidade de extradimensional. Você traz um ponto legal aí. Eu acho que o extradimensional ele vai ganhando uma força cada vez maior e de todas as possibilidades. A gente está tomando um cuidado muito grande aqui para não entrar em teorias específicas, de ufólogos específicos ou pesquisadores específicos. Então, falando da Sol Foundation, que foi um evento forte, na semana dessa gravação, então nós tivemos o peso, tal. Esse episódio ele poderia muito, se não tivesse essa questão da continuação, a gente poderia muito bem estar fazendo um episódio falando sobre tudo que rolou só nessa semana.
Seria um episódio só de ufofoca, vamos dizer assim. Tá precisando, viu? Só de ufofoca. Por quê? Nós tivemos a Sol Foundation com muita informação. Nós tivemos uma apresentação, uma participação do David Grush no Joe Rogan. 2 horas e meia, mais de 2 horas e meia de entrevista. 2 horas e 40 de entrevista. E muito bem falado, bem à vontade. E ele acabou soltando ali algumas informações que ainda não tínhamos. E uma outra bomba que surgiu, essa não tem a ver com o que estamos falando agora, mas já fazendo uma fofoca, né, aproveitando que a gente está no bate-papo aqui, é uma possível volta, especulação, tá, gente? Porque até agora nada confirmado. Mas uma possível... Não, tá confirmado, né? Os caras já anunciaram. Só não anunciaram a data ainda, mas o canal do João Marcelo, que é um canal bem forte no Brasil aí, referente a pesquisa ufológica, ele traz muito vídeo, ele tem um material muito legal, ele aparentemente fará uma live com o Birajara Franco Rodrigues. Nossa, isso aí pegou todo mundo surpreso. Foi a surpresa... Eita atrás de eita. Foi eita atrás de eita. Nesse dia, porque o Birajara é talvez... ele não é ufólogo, ele já não se diz ufólogo, né? Ele é um advogado, é um cara da vida pública e tal, mas ele foi o primeiro pesquisador a chegar no caso Varginha. E ele é um cara que ele bate muito em cima da pesquisa, da ciência, e ele, quando ele viu que o assunto estava começando a tomar uma proporção que não era muito do agrado dele, ele se afastou total e se calou. Não se vê mais muito ele falar. Não se vê nada. Faz anos que ele... Faz anos que ele não aparece. Ele se afastou, não dava entrevista, nada. Sim. E ano passado o Pacatini voltou, né? Sim. Também tava... Era aquele famoso grupo dos 7, né? Que eram os 7 ufólogos originais lá da investigação do caso Varginha. E então, eu creio que os 2 primeiros, assim, que começaram a investigação foi o Pacatini e o Birajara. Sim. E aí, com isso, o Birajara pode aparecer aí fazendo uma live a qualquer momento. Né? Fora que a fofoca da semana são as 2 meninas. A grande fofoca da semana foi as duas meninas, que uma delas é a sobrinha do Mark Lixerese, e ela disse sobre a fita. Trouxe nome, falou que o Dr. Lajara tem a fita e tudo mais. Então, foi uma semana realmente muito movimentada, não com vídeos ou avistamentos, não com evidências, mas com muitas notícias e presença de pessoas importantes aí da ufologia. Então, um momentinho de ufofoca, né, Guto? Para não ficar sem, fizemos um momentinho aqui de ufofoca pro pessoal, para ficar um pouco por dentro, mas tudo o que foi acontecendo, a gente foi colocando lá no nosso Instagram, @ocontatopodcast. E aproveitar, né, Guto, para fazer aquela chamada pro pessoal. Para quem ainda não fez, curte lá a nossa página do Instagram, bota as estrelinhas no Spotify, avalie a gente no seu agregador, né? Cada agregador tem uma forma de avaliar, dê aquela avaliada, segue a gente e interage com a gente, né? A gente não somos ainda famosões, celebridades, conseguimos responder praticamente todo mundo tranquilamente. Então, quem quiser mandar uma mensagem e dar aquela interagida com a gente lá, fica à vontade, tá? Mandar sua sugestão de episódio, sua opinião, seu feedback, que é muito importante, beleza? Tem lá o nosso @ocontatopodcast, tem também o nosso Twitter, né, que é o @contato_cast, tem o nosso TikTok que ainda está em estruturação, porque TikTok é um negócio mais complicado, tem uma forma diferente de trabalhar ali, mas temos o nosso TikTok também, que é o @o.contato, beleza? E nos principais agregadores de podcast você consegue chegar com a gente. Show de bola? E falando da nossa página, Guto, eu acho que a gente pode passar para a próxima
para a próxima hipótese, né? Sim. Ou você quer agregar mais alguma coisa aí? Não, vamos para a próxima, a terceira. A próxima hipótese, aí falando da nossa página, o Bebeto Mor foi lá na publicação do episódio anterior, da primeira parte do nosso episódio, e aparentemente já ouviu até o que a gente está falando aqui, né, Gu? Ele deu uma sugestão ali que prova contra ele mesmo, né? Exatamente. Já Nós diz da onde, né? podemos estar presente a um viajante do tempo em nossa página. Em nossa página do Instagram. Qual foi o comentário dele? Ele pegou e comentou assim, né? Talvez a pergunta seja de quando eles vêm. Exatamente. Ou seja, meu caro Guto, seres que não viajam de um planeta para o outro, seres que não transitam de uma dimensão para outra, e sim seres que, na verdade, consigam transitar o espaço e tempo. E seríamos nós mesmos daqui um período. É uma das teorias. Seríamos extratemporais, né? Uma das teorias. Sim. É uma das teorias bem... E tem vários relatos, né? De alguns relatos você tem essa evidência de que somos nós no futuro, né? Sim, uma pessoa que defende muito isso, o Tom DeLonge, ele vive citando essa hipótese aliás, recentemente, mês passado, ele estava pegando muito sério nisso aí, que a questão é muito sobre de quando esses seres vêm. Então, essa hipótese, né, de seres extratemporais, ela considera a hipótese de que esses seres que nos visitam, que aparentemente estão chegando em naves, uma das hipóteses é que eles seriam nós mesmos vindo do futuro, e que essas naves elas podem ser, na verdade, cápsulas do tempo, né? Máquinas do tempo. Alguns defensores dessa hipótese, o Valer fala um pouco sobre isso, o John Keel, o Tom DeLonge, o Lu Elizondo, muita gente considera essa hipótese aí também. Alguns argumentos que eles falam, por exemplo, é que, assim, tomando aquele design do Grey, né, clássico, né, a primeira imagem que todo mundo tem quando pensa no alienígena é o Grey, né? Uhum. E que aquele visual do Grey, aquele estilo do Grey, né, aquela fisiologia do Grey, seria meio que a evolução natural do ser humano ao longo de milhares e milhares ou talvez milhões de anos. Então, e você para pensar, digamos, hoje a gente está aqui com inteligência artificial já, né? Hoje, aqui, no mundo que a gente vive, a gente já tem inteligência artificial. A gente não sabe onde esse negócio de inteligência artificial vai chegar. Sim. Mas todo mundo diz, né, os principais especialistas nisso, dizem que, assim, o ser humano não vai ter como combater a inteligência artificial, ele não vai ter como vencer ela. Então, a probabilidade é que o ser humano vai se fundir à inteligência artificial. Né? Uhum. Porque a gente não vai ter capacidade de superar ela em muita coisa, em nada. Eu sempre pensei que que pelo menos o campo das artes, ia ficar intacto de inteligência artificial, porque eu não imaginava que ia ter uma inteligência artificial fazendo arte. Mas hoje tem. Então é muito... Até essas ações mais subjetivas, assim, a inteligência artificial hoje já está muito avançada. Imagina, daqui a milhares e milhares e milhares de anos, a gente tendo se acoplado com inteligência artificial, se o nosso corpo não vai precisar mudar. Aliás, não vai acabar mudando, naturalmente. Uhum. Sabe? Eu até não acho nem milhares e milhares de anos. Eu acho que isso está muito próximo. Isso considerando a hipótese de uma evolução, a forma como a gente chega à evolução hoje, que é a passos lentos, né, a evolução natural. Não estou falando necessariamente da evolução, de uma evolução forçada pelo ser humano. Assim, né? Mas sim, né,
de repente, a gente funde nosso corpo com inteligência artificial, o nosso corpo vai se autorregular naturalmente, às vezes, sabe? A tua inteligência artificial vai saber, olha, você está precisando de tanto de açúcar agora, porque senão você vai passar mal. Qual que é o impacto que isso vai ter no corpo humano? Talvez a gente vai precisar muito menos do nosso corpo para fazer as coisas, né? Tem um exemplo tosco que eu vou usar agora, porque é de um filme que não é muito legal, não é um filme que o pessoal gosta bastante, que é o Independence Day 2, que é o Ressurgimento. Eu não vi esse filme. Que bom, não faça isso com a sua vida. Mas tem um ser que aparece lá e ele fala exatamente sobre isso, de que chega uma hora de que eles evoluem tanto e que eles fazem a troca da vida biológica pela vida cibernética. Então, é uma coisa que já vem se falando com uma certa frequência e, teoricamente, se a gente parar para prestar atenção, já está acontecendo. Não só com a inteligência artificial, mas com a própria invenção de algumas coisas para melhorar a vida de pessoas que são vítimas de acidentes, pessoas que nascem com algum tipo de deficiência. Você acaba tendo ali o uso de tecnologia para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então você tem perna biônica, você tem mão biônica, você já tem ferramentas que ligam o seu cérebro ao teu sistema auditivo, então você começa a conseguir ouvir, já tem teste de coisa que faz voltar a enxergar, enfim. Então são melhoramentos. E a gente sabe muito bem que existe também os testes de exoesqueleto militar. Sim. Então, pode sim, é muito possível isso. Sim, a gente já é meio ciborgue, né, cara? Se você parar para pensar, o próprio celular, o celular é questão de tempo, cara, pra gente não precisar ter mais um aparelho na mão. Uhum. Vai ter uma hora que esse negócio aqui vai ser... A gente vai ter acesso à internet e a essas coisas, sabe? Download na cabeça, talvez. Sim. Assim, Sim. Aquelas... Os caras já estão desenvolvendo essas coisas, lente de contato que você coloca no olho, assim, aquilo ali é a tela do celular. Você vê um negócio meio 3D na tua frente, mas não é uma tela, é teu olho. Uhum. Tá? E assim, cara, quando vai... É muito louco se parar pra pensar, assim, essa imagem dos Greys, assim. Grey não tem ouvido, né? E o pessoal fala, eles comunicam por telepatia. É claro que não vai ter ouvido, não precisa, talvez, né? Sim. O corpo, ele vai... Na própria evolução, a gente indo na evolução natural. Hoje, o dente do siso, por exemplo, já é um dente que tá... Né? Ele já não é necessário mais. Já existem pessoas que nascem sem e quem nasce com, tira. Porque Sim. já não é mais um artifício ali que faz diferença na nossa alimentação. Dá problema, né? Sim, ele só dá problema. Então, a evidência, a descrição do Grey que nós temos, que é aquele ser que ele é frágil, pequenininho, né, todo magrinho e tal, mas a cabeçona, porque o que ele precisa é o cérebro. Sim. O que traz? Eles aprenderam a desenvolver tão fortemente ali, tão efetivamente o seu cérebro, que tem telepatia, tem telecinese, enfim. São os relatos, né? São hipóteses, né, cara? São as hipóteses. Martelo, né? Porque vai ter até teoria que contrasta uma com a outra. Sim. Por exemplo, tem algumas hipóteses que consideram, e quando você fala por esse lado, assim, faz até sentido, né, que os Greys são, na verdade, assim, digamos, robôs biológicos, né? Uhum. Eles não são necessariamente seres vivos naturais, né? São robôs biológicos que, teoricamente, foram criados por alguém. E faz muito sentido, porque, assim, você olha o ser humano, né, a gente tem a mesma carcaça ali, é o mesmo desenho, o mesmo estilo e tal, é um diferente do outro. Vai ter uma... Agora, por fora, todo mundo vai ter seus traços, né?
E a gente não é simétrico, né? Sempre vai ter um olhinho um pouquinho maior que o outro, né? Tem uns detalhezinhos ali que a gente não percebe. Agora, os Greys são todos iguais. Isso lembra o quê? Lembra produção industrial, lembra produção em escala. Se eu preciso muito de uma coisa, eu não vou ficar fazendo artesanalmente um por um, tudo diferente. Eu posso fazer tudo igual. Sim, são Agora, se se esses humanos do futuro, e assim, considerando essa hipótese, dentro dessa hipótese de extratemporais, se esses seres do futuro são tão desenvolvidos que o importante é a consciência, e hoje em dia já se fala de que vai chegar uma hora, a gente vai ter capacidade de pegar a nossa consciência, depositar em algum lugar e transportar ela para outros aparelhos e tal, de repente esses Greys podem ser tipo avatares de consciências que estão num outro plano, num outro tempo, e que para vir para cá e observar, a gente não está discutindo por que eles vêm. Sim. Isso aí foi outro episódio. Mas assim, para eles virem para cá, eles usam talvez essas máquinas, digamos assim, essas máquinas. Até dá pra gente pensar o seguinte, às vezes é essa a resposta. Não dá para o ser humano viajar no tempo. Talvez, não dá para o ser humano viajar no tempo. Chegou uma época, não, então criamos aqui seres, houve a criação de alguns seres que têm a capacidade de viajar no tempo, que a gente consegue fazer somente a transmissão de informação. Pode ser. A gente pode, porque assim, se você considerar que, como o Einstein sempre falou, né, o tempo é relativo, né, e você vai ver aquelas experiências de quase morte, né, que o pessoal fala que ela viu um filme na frente dela, a pessoa experimenta a vida inteira dela num único momento. Se a gente para e lembra do passado, a gente está viajando no tempo. A nossa consciência está viajando no tempo. O nosso corpo está aqui, mas a nossa cabeça está indo lá fora, lá atrás. De repente, isso, sabe? É a consciência de um ser do futuro. O corpo, talvez ele não consiga trazer para o passado. O corpo, mas de repente a consciência dele depositada num veículo, né, que a gente pode chamar até o Grey de veículo ali pela consciência, vem ali, né? Até vamos. Quando começa a falar de tempo, o negócio fica louco. A gente não consegue saber quais leis da física foram descobertas lá na frente. De repente, existe aquela questão também de você não ter. Eu não sei como que chamaria aquela questão de você ter dois seres que são os mesmos, o paradoxo temporal. Não pode, de repente não pode ter. E aí, por conta de não ser possível realizar o paradoxo temporal, eles conseguem criar seres que não têm um DNA humano, não têm uma aparência humana, e eles nunca existiriam nesse tempo agora. Em hipótese alguma, não teria possibilidade disso. Em vez de mandar alguém que fosse mais parecido com a gente e para poder se associar e viver ali no meio, e de repente correr o risco de cruzar naquele tempo com alguém parecido. Que altera a própria linha do tempo, né? Sim. É uma hipótese até interessante, né? É bem intrigante para a gente poder falar. Já pensou, por exemplo, cara, a gente que quem sabe, imagina uma aula de história se você tivesse essa tecnologia. O que seria mais interessante? Eu ouvir o professor tá falando ali sobre o descobrimento da América, ou eu ir lá ver? Sim. Sabe? Então, de repente, isso quando falam, eles estão vindo pesquisar, estão fazendo ciência. Tá? Sim, de repente estão fazendo ciência, história. Sabe? Da onde a gente veio? Como é que a gente era lá atrás? Pô, vamos ver. Sim, e o pior é que quando a gente para entrar nesse tipo de entendimento, começa até a fazer um sentido legal, né, Guto? Porque é simples. Isso, né? É simples. Se você parar para entender, ele é simples, faz um certo sentido, apesar de que nada faz sentido, mas faz um certo sentido nesse pensamento, e é interessante pensar dessa forma. Agora, eu acho que deu para entender bem, né, a possibilidade de seres atemporais aí. Extratemporais. Agora,
Os próximos. Eu já não sou muito fã. Mas é Eu uma acho que possibilidade. essa aí é um pouco mais assustadora, eu acho. Mas é uma possibilidade, né? Que são os ultraterrestres. Confesso, Guto, que desses eu conheço extremamente pouco. Lá. Então, o ultraterrestre quer dizer o quê? Né? Não é a mesma coisa que o intraterreno. Não é. Mas assim, intraterreno está dentro dessa categoria. Entendeu? Uhum. Ultraterrestre queria dizer o quê? Que é muito terrestre. É o contrário do extraterrestre, que é uma coisa que é fora daqui, do extradimensional, que é numa outra dimensão, e do extratemporal, que é em outro tempo. Não, a hipótese de seres ultraterrestres são seres que são muito daqui. E muito daqui, você pode imaginar, muito daqui porque eles vivem tipo, dentro da Terra, né? Aí entra a hipótese dos intraterrenos, que muita gente fala, tem muita gente que considera, leva a sério. Eu pessoalmente, foi a hipótese que eu menos me interessei na vida toda, assim. Sempre achei que era muita coisa de loucura e tal, e dos tempos para cá que eu comecei a olhar isso com mais... vamos ver. Porque comecei a ver muita gente séria falando a respeito disso. Então, pode-se considerar seres que viveriam dentro da Terra, a quilômetros de profundidade, seres que viveriam dentro dos oceanos. Vale dizer, né, que, pô, mano, o fundo do mar a gente sabe mais sobre o cosmos do que sobre o que tem nos oceanos, né, cara? O oceano da Terra e a parte interna da Terra, assim, é muito difícil, né, cara? Pra gente saber o que tem nas galáxias, lá na borda do universo, a gente aponta um telescópio para lá e tira uma foto. Agora, pra gente saber o que tem no interior da Terra ou no fundo do oceano, a gente tem que ficar captando, sabe, assim, tipo, abalo sísmico, sinal. A gente pega, assim, consequências de coisas. Não tem visão de raio-x pro fundo da Terra, né? A gente não consegue ver o que tem. Né? Então, assim, tudo que é muito escondido, né, abre muita possibilidade para você especular em cima. Então, seriam seres que vivem dentro da Terra, seres que viveriam no fundo do oceano, e aí pode entrar muita coisa, sabe? O que o pessoal chama de criptozoologia, né? O que seria criptozoologia? Seriam esses seres míticos, lendários, né? Aí nisso aí já entra, por exemplo, lobisomem, você poderia considerar um ultraterrestre, sabe? Chupa-cabra, poderia considerar um ultraterrestre, o pé grande. Aí o problema disso aí é que entra um monte de coisa que algumas pessoas vão considerar sério, outras pessoas vão levar para zombaria, mas os ultraterrestres pode-se considerar que seria ou um tipo de humanidade diferente, um outro tipo de humanidade, um outro tipo de homo sapiens, ou até mesmo uma raça alienígena, né? E assim, mas aí que considera assim, de origem alienígena, mas que se desenvolveu na Terra, assim como nós. Mas essa civilização deles é tão mais antiga e avançada que a nossa, e eles não têm problema em se esconder de nós, assim, né? Por qualquer motivo. E o cara que trouxe isso aí, principalmente o termo ultraterrestre, foi o John Keel. E aí que é o problema. Né? Por que eu falo que é problema? Só fazendo um parênteses aqui, para quem não lembra, falamos de John Keel no nosso segundo episódio, como um dos ufólogos aí que né, são importantes na história. Então, se você não ouviu o episódio 2, ouve lá que trazemos aí alguns nomes e falamos um pouco das teorias de John Keel. Então, qual que é a treta? Porque assim, a gente pode pensar assim, puta, mas isso aí já é tipo, muita loucura. Eu não sei se é loucura pensar um negócio desse depois de tudo que a gente já falou aqui. Mas pode estar tudo no mesmo balaio. Tudo é possível. Mas qual que é a treta? Porque assim, o John Keel ele acaba não sendo qualquer um, porque o livro dele, o principal livro dele, que é a Operação Cavalo de Troia, que ele lançou em 1970, esse livro, ele é o livro de carregar debaixo do braço
do pessoal que estuda esses assuntos dentro do Pentágono, dentro do Departamento de Defesa americano. Eles levam esse livro dele muito a sério. Isso, assim, ele já foi citado por Chris Mellon, já foi citado por Jacques Vallée do Blue Book, já foi citado por Elizondo, já foi citado por Ryan Graves, e não só citado como leitura deles ou hipótese que eles consideram, mas assim, olha, as pessoas com quem nós trabalhamos, com quem nós temos fontes e contato, leva muito a sério o livro desse cara. E foi ele que trouxe esse termo, né, de ultraterrestres. Ele afirma que os OVNIs, ou vários fenômenos sobrenaturais, como o homem-mariposa, o lobisomem, vampiros, essas coisas, narrativas religiosas, elas podem implicar a atividade de uma superconsciência ou de uma outra civilização que coexiste na Terra, junto com os humanos. Uhum. Então, de todas essas hipóteses aí, essa é a que me dá um pouco mais de frio na barriga de assim, tá, Já beleza, pensou, cara? beleza, tem um extraterrestre, é um cara de outro tempo que vem para cá. Ele não tá aqui, ele vem e vai. Agora, isso aqui não. Isso aqui é um negócio que tá aqui. Eu habito o mesmo planeta que eu, só não vejo, mas ele me vê. Ele sabe de mim, mas eu não sei dele. Daria até mais medo, porque exatamente, eles sabem de mim, mas nós não sabemos deles, né? Dá mais medo ainda, realmente. Eu acho que essa hipótese, assim, de todas é a mais assustadora, né, cara? Assim, você se sentir... Acho que aí é você se sentir mais vigiado ou mais correndo risco, né, cara? Porque você não sabe. Pode ser em qualquer lugar, E essa teoria do John Keel aí, os estudos do John Keel e tal, ele com o Vallée, assim, são os dois, né, que puxaram mais começaram a puxar essa coisa de misturar o paranormal com a ufologia. Até eles, assim, era tudo assunto muito separado. Essa poltergeist e avistamento ufológico é avistamento ufológico. Aí os dois começaram a trazer, opa, pera aí, essas coisas talvez não estão tão separadas assim, não. Uhum. Até uma ligação que dá para fazer, porque é uma das hipóteses e tem evidência. E isso é uma coisa que tem evidência. O pessoal fala que quando aconteceu Varginha, os seres, na verdade, eles seriam seres que saíram debaixo da terra. Sim. E até na região ali, eu já vi o pessoal falando que cavernas de Varginha foram seladas, mas eu também já vi moradores de Varginha, já vi pessoas que moram em Varginha comentando que Varginha não tem caverna, que isso é mito, né? Que Varginha não tem caverna. Porém, ali naquela região e perto toda essa questão do sul de Minas, você tem uma quantidade bem grande ali de algumas cavernas e várias delas são seladas. Elas são fechadas. E isso se eu não me engano, até em São Tomé das Letras tem uma ou duas cavernas que são seladas. Pode ser por N situações, gente. Pode ser porque alguém entrou lá e se lascou lá dentro. Pode ser perigoso, né? Pode ser muito perigoso. E aí, para não criar uma situação. Só que depois que teve Varginha, houveram esses relatos de que cavernas que não tinham, sempre foram abertas o tempo todo. Depois que teve Varginha, várias cavernas foram seladas pelo exército. Então, sim, é uma teoria. Essa teoria dos ultraterrestres é uma possibilidade. Isso aí vem, por exemplo, vem de encontro com as ideias dos, seres elementais, da natureza. Por exemplo, o que seria o Curupira? Um ser que protege as matas. Pô, ele não mora em outro planeta. Curupira está aqui. Então você está falando de Curupira, Gustavo? Você está falando que existe Curupira? Então, não. Eu estou falando de que povos de todo mundo falam que existem seres que protegem matas, seres que protegem oceanos. Existe toda uma mitologia em toda a cultura falando de seres elementais, né? Duendes, gnomos, fadas. E aí, aonde a teoria do Vallée e a teoria do Keel diverge, é que o Keel leva isso para o sentido de,
esses seres existem, eles são seres daqui, o que ele chama de ultraterrestres. E a teoria do Vallée diz que isso aí são representações, né? Que são manipulações que uma inteligência maior, uma inteligência cósmica superior, assim, não sei com qual objetivo, aliás, sei com qual objetivo, mas não vou ficar falando isso aqui, senão não acaba. Mas que ela se apresenta, ela se molda à cultura e ao tempo daquela testemunha para quem ela está apresentando. Então, assim, se o paradigma da época religioso, eu não mostro como um anjo. Se o paradigma da época de um povo que vive na mata, a pensar em seres protetores da mata, eu vou me apresentar como ser protetor da mata. Então, a teoria dos dois, eles tratam do mesmo assunto, só que um vai para um lado e outro vai para o outro. Até um exemplo que estamos tendo agora é a situação lá da tribo Iquito do Peru, que citamos na fofoca dos Pelacaras. Que pode ser uma representação, pode ser uma criatura que ela é ultraterrestre, e eles estão tendo um processo, porque se você já tem até um nome, quer dizer que já foi visto em outros tempos aquilo ali. Você tem essa questão do folclore brasileiro, e com certeza é um tema que eu quero muito fazer, que é o tema do folclore brasileiro. É um tema que eu lembro de ver o Zoucas e o Ribas falando várias vezes dentro do Hangar 18, de que eles iriam fazer um tema sobre o folclore brasileiro, e não aconteceu. Esse é um dos episódios que eu tenho muita vontade de fazer. Falando sobre esse choque do folclore brasileiro e a ufologia, porque pode ser justamente isso. Você tem a representação dessas criaturas, desses seres, de uma forma mais mística, né? Para poder afugentar, para poder mostrar, não só afugentar, mas também como mostrar segurança, porque você tem algumas criaturas que elas são amigáveis. Então, pode ser, é uma possibilidade. Eles podem estar querendo proteger aquele povo que está ali, ou elas podem estar querendo se proteger, talvez. Né? Sim. Assustar, sai daqui, aqui é meu canto. Tanto que, não entrando muito no assunto, porque senão vai virar outro podcast, mas uma coisa que eu já parei para pensar e já observei, já venho notando, você não tem mais tanto o relato do folclore brasileiro no nosso meio. A gente só fala do folclore porque é tema de escola. Mas você não tem mais o relato. Antigamente você tinha até o relato de algumas pessoas referente ao folclore brasileiro, de pessoas que diziam sim que estavam vendo Curupira, Saci, Boitatá e tudo mais. Hoje você já não tem mais. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é válido a gente pensar o seguinte: a natureza em si, ela possui uma energia extremamente forte. E a natureza, ela pode ser capaz de fazer N coisas que a gente acaba não conhecendo. E aí pode ser justamente essa questão de ultraterrestres, eles estão ali vinculados à natureza. Vão aparecer para proteger, vão aparecer para amedrontar, vão aparecer até para fazer coisa errada. Né? Então mas aí, assim, se a gente pegar tanto a teoria do Vallée quanto a teoria do John Keel, nessa questão de ultraterrestre, e nisso que você mesmo falou, né? Que relatos dessas questões aí que a gente julga como folclore vem diminuindo, por um lado, né? O ser humano, assim, cara, a geração quando meu pai nasceu, até os anos 70, a população brasileira era quase toda rural. Todo mundo morava na roça ainda, no sítio, fazenda. As cidades de interior eram muito pequenas. Hoje em dia, 90% do Brasil, mais, até mora em cidade. Então, a gente está mais urbanizado. Tem menos contato com isso. Então, pode ser que essas coisas continuem lá ainda, a gente que saiu e se concentrou em cidade, né? Aí a gente entra em contato com a teoria do John Keel, que está falando, essas coisas existem, elas estão lá, a gente se afastou. Ou, por outro lado, a gente pode entrar em contato com a teoria do Vallée, que é falar assim, antes a gente era mais rural. Até 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, a maioria da população morava no campo. Os avistamentos eram esses. Diminuiu o avistamento, as visões dessas criaturas, diminuiu. Por outro lado, explodiu o avistamento ufológico. Então, assim, agora a gente não vê tanto Saci, mas a gente vê sonda, vê orbe, vê disco voador o tempo todo.
Então, se a gente ir pela teoria do Valer, tá vendo? O fenômeno se adaptou. As pessoas agora elas são mais urbanizadas, vamos se apresentar de uma forma mais urbanizada, mais tecnológica para elas e tal. Uhum. Então, assim, dá para considerar os dois caminhos, né? Guto, eu acho que conseguimos explanar as possibilidades aí, cara. Quer fazer um resumo aí pro pessoal? Só do que trouxemos aí? Resumindo, né? Então a gente tratou de 4 hipóteses, né? Que seria a primeira, a original. Só fazer uma questão aqui. Se liga aí, que é a hora da revisão? Exatamente. Telecurso. Tem gente que vai estar ouvindo que eu acho que nem sabe o que é isso, cara. Nem sabe, não faz nem sentido uma coisa dessa no YouTube, né? Exato. Mas, então, a primeira hipótese que a gente tratou na parte 1 do episódio foi a hipótese de seres extraterrestres, né, que estão na mesma dimensão, no mesmo tempo, eles só estão em outro lugar. Uhum. A segunda hipótese dos extradimensionais, são seres que existem em outra dimensão. A terceira hipótese dos seres extratemporais, são seres que existem no futuro, né? Eles vêm do futuro para o passado e a gente está vendo eles aqui, e aqueles discos, na verdade, as naves seriam, na verdade, máquinas do tempo e tal. E a quarta hipótese, que eu acho a mais assustadora, que são dos ultraterrestres, né? Agora, pegando todas essas 4 aí, para mim, as 4 são válidas ao mesmo tempo, não excluo nenhuma. Pode ser. Eu acho que elas se misturam, porque se você falar de extradimensional, o tempo é uma dimensão também. Então, se a pessoa viaja no tempo, ela está viajando na dimensão também. Uhum. Aí entra naquilo que a gente já até citou quando a gente estava falando da dimensão, do extradimensional, de que é extraterrestre, porém é extradimensional, porque o extraterrestre está fazendo uma questão pela dimensão para poder entrar em contato. Sim. É uma loucura. Né? E os ultraterrestres, né? Se eles estão aqui, mas às vezes eles estão aqui num outro plano que a gente não vê. Então não deixa de ser ultraterrestre, mas ao mesmo tempo extradimensional. Por isso que... Puta que pariu, eu sou muito putinha do Valer, né, cara? Mas assim, por isso que o Valer... Temos uma confissão aqui! Eu sou putinha do Valer mesmo, sabe? O Valer peidar eu trago. Mas eu cito ele porque muita gente cita também. Mas por isso que eu acho que assim, eu acho não, o Valer mesmo fala, né? Assim, que ele ficaria meio decepcionado se fosse simplesmente ser saindo de um canto e vindo pro outro. Uhum. Seria muito pouco, sabe? Pra até... explicar tudo. Não explica tudo. Até mandando um abraço pro nosso amigo Jean. Ô, Jean, nossa. Vai deixar de seguir. Mandando um abraço pro Jean aqui. Mas é legal ver o Jean falando. E a gente fez um convite pro Jean, o Jean topou. O Jean é um amigo nosso do grupo do Rony Vernet. E ele é um cara que ele fala muito bem sobre várias teorias. E ele é o contrário do Guto. Ele é o cara que ele não gosta muito da teoria do Valer, mas ele tem ali alguns bons argumentos sobre isso também. E isso é muito legal, muito interessante. E ele usa a mesma frase do Valer. Que se revelasse que tudo é o que o Valer fala, ele ficaria muito decepcionado. É muito interessante isso. Então, um dia, caro ouvinte... fazer esse debate um dia aqui. Teremos esse debate aqui entre Guto e Jean, porque é muito interessante. Vai ser o episódio que nós vamos falar do Valer. Aí vai ser o Guto no máximo dele para falar do Valer, e o Jean para vir de conta, para segurar o Guto e falar, não, cara, não é assim, calma, vamos com calma. Então é bem legal. Eu já assumi, levei aí 5 episódios, 4 episódios, 5, né? Isso aqui é a parte 2 do episódio 4. Então, 5 episódios aí pra assumir que eu sou putinho do Valer. Todo mundo já imaginava, né? Todo mundo já imaginava, a gente já sabia. Só que. Mas eu confesso que eu particularmente também gosto. Me simpatizo um pouco mais com a teoria do Jacques Vallée. Mas ao mesmo tempo, com tudo que está rolando agora no mundo ufológico, tem coisas da teoria dele que
parece que vão cair por terra. Mas Sim. vamos deixar isso para outro, senão Vamos, vai virar outro podcast. Meu caro Guto, é Valeu. isso, cara. Eu acho que conseguimos trazer aí, conseguimos concluir o nosso raciocínio. Tá vendo? Ó, mais 1 hora de episódio. Se fosse feito tudo em um episódio só, ia ficar muito grande, muito chato. E foi legal o papo, foi bem instrutivo aí pra gente trazer e poder usar o episódio para trazer algumas fofocas de uma forma até um pouco mais orgânica aí no que tá. Inseriu, né? A gente inseriu no meio do bate-papo aí, foi legal, achei bem massa. Beleza, caro ouvinte? Mais uma vez, agradecer a sua audiência, para quem ouviu até aqui. Mais uma vez, pedir para você, encarecidamente, curte, compartilha os episódios, avalia nos agregadores de podcast, segue a gente nas nossas redes sociais, o Contato Podcast, você vai dar uma força pra gente imensa, certo? Nós já estamos chegando para um podcast que está começando, que tá aí fazendo... Não fez nem um mês ainda, né, Guto? Nem um mês. Vai fazer. No lançamento da parte 2, nós estaremos fazendo praticamente um mês aí de podcast, e já estamos quase chegando aos 400 plays, só pelo Spotify. E, pô, para um podcast pequeno, que tá começando agora, isso já é imenso. Quero muito poder chegar aqui e comemorar 1 milhão de plays. Quero muito. Vamos trabalhar para isso, tá? Mas agradecemos já imensamente todo mundo que vem curtindo a gente, acompanhando a gente, dando feedback e participando com a gente. Beleza? Considerações finais, meu caro Guto? É isso aí, siga a gente, deixa comentário lá no Instagram, nas redes sociais. E tudo que você falou aí da Play, apertando estrelinha lá e tamo junto. Desculpa. Peço desculpa pela minha empolgação. Jacques Vallée! Ô, gente, deixa eu só esclarecer uma coisa pra vocês. Eu tenho ouvido os episódios e eu percebi que eu tenho uma fala minha que é mania. O nome do Guto é Gustavo Cornacchione e Guto Cornacchione, não é meu caro Guto. Beleza? Mas esse é um tique meu de fala que eu tenho por conta do rádio, por conta de jornalismo e tal. Então, é errado isso aí, cara. Eu não sou caro, não. Eu sou bem barato. É caro pra caramba. É caro pra caramba. Se não fosse caro, não tinha helicóptero preto colando toda hora atrás da gente. Eles não gastam gasolina, né? Falar pra você. Você que não vacila muito, não, que eu vou te mandar lá para Araraquara, rapaz. Você vai ver o que vai acontecer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E só pra finalizar, do próximo episódio da semana que vem, teremos um convidado especial, quadrinista Pedro Ivo. Nossa, esse papo ficou muito legal. O papo ficou massa, o episódio ficou muito legal, bem descontraído, ele contou história pra gente, enfim, vamos dar obviamente vamos usar disso mais nas redes sociais, mas dando um spoiler pra quem ficou aqui até o finalzinho com a gente, beleza? Então semana que vem, um bate-papo da hora demais com Pedro Ivo, autor do Cidadão em Comum, muita gente que já está acompanhando, obra aí com mais de 150 mil leitores, obra que vai virar longa-metragem, vai virar filme, né? Pelo Fernando Meirelles, tá? Fernando Meirelles vai fazer o longa-metragem do cara, então tem peso e divertidíssimo. Muito legal ficou o episódio. Beleza? Então, muito obrigado para vocês, muito obrigado, Guto, muito obrigado para todo mundo que acompanhou o nosso episódio até aqui e nos encontramos no próximo episódio do podcast O Contato. Até mais. Falou. Jacques Vallée.